Coordenadas cartesianas, aula número 4 de 4. É a quarta aula e a última parte. Se você deseja algum trabalho desse tipo, nos comunique através dos e-mails abaixo. Vamos à nossa quarta aula, então. Coordenadas cartesianas. Primeiro quadrante, o eixo dos x chamado de abscissa e o eixo dos y chamado de ordenada. No primeiro quadrante, o x é positivo, o y é positivo. Vamos marcar esses pontos aqui. O ponto A, vamos marcar nesse eixo x e no eixo y o ponto A. Então, o ponto A, 1, 2. Vamos marcar o ponto C, que é o ponto 2, 1. O ponto B, que é o 3, 4. O ponto D, que é o 4, 3. E a origem, que é 0, 0. Aí nós temos os 4 pontos. O A e C são simétricos em relação à bissetriz. E o B e D também são simétricos em relação à bissetriz. No segundo quadrante, o eixo do x é chamado de abscissa também. O eixo dos y é chamado de ordenada. Nesse caso, no segundo quadrante, o x é menor do que 0 e o y é maior do que 0. Vamos marcar os pontos A, B, C, D e a origem. O ponto A é o menos 1 e 2. O ponto C é o menos 2 e 1. O ponto B é menos 3 e 4. E o ponto D é menos 4 e 3. E a origem no 0, 0. Aí nós temos os pontos AC são simétricos em relação à bissetriz e BD é simétrico em relação à bissetriz. Vamos para o terceiro quadrante. O eixo do x é menor do que 0, o eixo dos y é menor do que 0, e vamos marcar os pontos A, B, C, D e a origem. Vamos começar com o ponto A. O ponto A, menos 1 e menos 2, o ponto B, menos 3 e menos 4, o ponto D é menos 4 e menos 3, o ponto da origem é 0 e 0, e o ponto C é menos 2 e menos 1. C e A são simétricos em relação à bissetriz desse ângulo, e B e D também são simétricos. Por isso que o ponto C e o A são diferentes. O quarto quadrante, o x é maior do que 0 e o y é menor do que 0. Então, o ponto A, 1 e menos 2. O ponto C é 2 e menos 1, são simétricos em relação à bissetriz. O ponto B, 3 e menos 4. E o ponto D é 4 e menos 3. E a origem no ponto 0, 0. Esses pontos B e D são simétricos em relação a essa bissetriz. Por isso que D é diferente de B de bola. Agora vamos trabalhar em cima dos eixos do x. O eixo do x chamado de abscissa, o eixo dos y chamado de ordenada, e nesse caso vamos fazer o valor de x maior do que 0 e o valor de x menor do que 0, com y sempre igual a 0, porque está em cima do eixo do x. Observe que o ponto A, 4 e 0, e o ponto B, menos 3 e 0, ficam em cima do eixo do x, e o y tem que ser 0. Agora a origem, que é do cruzamento desses dois eixos. Eixo dos y. O eixo dos y chamado de abscissa, o eixo do x chamado de abscissa, o eixo dos y chamado de ordenada, o x maior do que 0, o y é maior do que 0, o y menor do que 0 e o x igual a 0. Vamos marcar esses pontos. O da origem, o A 0 e 3, o B 0 e menos 4, e aí nós temos esses pontos marcados
no eixo dos y, com x sempre igual a zero. Aqui terminamos a aula sobre coordenadas cartesianas. Solicite a sua aula ou palestra pelo nosso e-mail, que é esse aqui embaixo, jangelo2011@gmail.com e hgsilva2011@gmail.com. Boa aula!